Olá, seja bem-vindo para mais um Evangelho. Que a paz e a luz de Jesus nos envolvam hoje e sempre. Hoje nós trouxemos de Provérbios, capítulo 31, versículos 28 e 29. Diz assim: Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: Muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. E nós vamos falar hoje sobre mãe. Vamos fazer uma homenagem às mães, né? Mãe é um exemplo de dedicação, de carinho, de perseverança e ela merece ser elogiada. Então aproveite a ocasião para fazer elogios à sua mãe. Ela merece, não é? Aí vem Paulo e nos diz, Paulo diz assim, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, de 4 a 8. Ele diz assim: O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. Paulo era um verdadeiro poeta, não é? Então, e ele também, de uma certa forma, estava se referindo às mães. Não escreveu exatamente pensando nas mães, mas a gente aproveita para incluir sobre as mães, porque a mãe é isso realmente, ela é paciente, ela tem aquele amor paciente, às vezes estoura, né? Mas é bondosa, não se vangloria, só quando se orgulha demais dos seus filhos, não é? Então, ela ensina com todo amor, com toda paciência, não é? Então, ela tudo sofre, tudo crê, tudo espera de melhor para os seus filhos. O amor de mãe reflete o amor puro, verdadeiro, que vem de Deus. Mãe merece respeito e gratidão. Quantas vezes você ora e agradece a Deus por sua mãe? Faça isso, não é? Porque quando você não a tiver mais, vai sentir muita falta. Conte para sua mãe o quanto você está orgulhoso dela. É importante isso também, não é? Agradeça a Deus por poder ter aprendido boas referências com ela, bons exemplos através dela, através da própria vida que ela teve. Sabedoria de mãe é por muitas vezes incompreendida, porque através dela os filhos vão crescendo, se edificando, se fortalecendo, através dos seus ensinamentos, dos seus bons exemplos, não é? Deus concedeu lindas recompensas às mães, mas o maior presente que Ele nos deu foi a nossa própria mãe. Então, valorizemos, abençoemos as nossas mães, agradeçamos a ela, elogie, a beije, abrace, a conforte, não é? É isso. Então, trouxemos hoje uma poesia, falando sobre as mães. É uma brincadeira na realidade, né? Mas é muito sério. Um dia, quando meus filhos forem crescidos o suficiente para entender a lógica que motiva os pais e as mães, eu hei de dizer-lhes: eu os amei o suficiente para ter perguntado aonde vão, com quem vão e a que horas regressarão. Não é? Eu os amei o suficiente para não ter ficado em silêncio e fazer vocês saberem que aquele novo amigo não era uma boa companhia. Insistia, persistia em afastá-lo daquela má companhia. Eu os amei o suficiente para fazê-los pagar as balas que tiraram do supermercado ou revistas do jornaleiro, que hoje quase não se usa mais, não é? E os fazer dizer ao dono: nós pegamos isto ontem e queríamos pagar.
Eu os amei o suficiente para ter ficado em pé junto a você 2 horas enquanto limpavam o seu quarto. Tarefa que eu teria feito em 15 minutos. Eu os amei o suficiente para deixá-los ver, além do amor que eu sentia por vocês, o desapontamento e também as lágrimas nos meus olhos. Eu os amei o suficiente para deixá-los assumir a responsabilidade por suas ações, mesmo com o coração partido, né? Mesmo que as penalidades eram duras que partiam meu coração. Mais do que tudo, eu os amei o suficiente para dizer-lhes não, quando eu sabia que vocês poderiam me odiar por isso, e em momentos até me odiaram, né? Essas eram as mais difíceis batalhas de todas. Estou contente, venci, porque no final vocês venceram também. E em qualquer dia, quando meus netos forem crescidos o suficiente para entender a lógica que motiva os pais e as mães, quando eles lhes perguntarem se a sua mãe era má, meus filhos vão lhes dizer: sim, nossa mãe era muito má. Era a mãe mais má do mundo. As outras crianças comiam doces no café e nós tínhamos que comer cereais, ovos e torradas. As outras crianças bebiam refrigerantes e comiam batatas fritas e sorvete no almoço. E nós tínhamos que comer arroz, feijão, carne, legumes e frutas. E ela nos obrigava a jantar à mesa bem diferente das outras mães, que deixavam seus filhos comerem vendo televisão ou o celular hoje, não é? Ela insistia em saber onde estávamos a toda hora. Tocava nosso celular de madrugada e fuçava nos nossos e-mails, nas nossas redes sociais. Mamãe tinha que saber quem eram nossos amigos e o que nós fazíamos com eles. Insistia que lhe disséssemos aonde iríamos, com quem iríamos sair, mesmo que demorássemos apenas 1 hora ou menos. Nós tínhamos vergonha de admitir, mas ela violava as leis do trabalho infantil. Nós tínhamos que tirar a louça da mesa, arrumar nossas bagunças, esvaziar o lixo e fazer todo esse tipo de trabalho que nós achávamos cruéis. Eu acho que ela nem dormia à noite, pensando em coisas para nos mandar fazer. Ela insistia sempre conosco para que disséssemos sempre a verdade, apenas a verdade, por mais difícil que fosse. E quando éramos adolescentes, ela conseguia ler os nossos pensamentos. A nossa vida era mesmo muito chata. Ela não deixava os nossos amigos tocarem a buzina para que saíssemos. Tinham que subir, bater a porta para ela os conhecer. Enquanto todos podiam voltar à tarde da noite, com 12 anos apenas. Tínhamos que esperar pelos 16 ou um pouco mais para chegar mais tarde. E aquela chata levantava para saber se a festa foi boa, só para ver como estávamos a voltar, se estávamos impecáveis. Por causa da nossa mãe, nós perdemos imensas experiências na adolescência. Nenhum de nós esteve envolvido com drogas, em roubo, em atos de vandalismo, em violação de propriedade, nem fomos presos por qualquer crime. Foi tudo por causa dela. Agora que já somos adultos, honestos e educados, estamos a fazer o nosso melhor para sermos pais maus, como minha mãe foi. Eu acho que esse é um dos males do mundo de hoje. Não há suficiente mães más.
né? E assim é toda uma realidade. As mães são exatamente tudo isso, mas vale a pena, né? Criar filhos saudáveis, honestos, homens de bem. Então, que Jesus abençoe a todas as mães, abençoe toda a nossa família e nos abençoe também. Muita paz. Feliz Dia das Mães.